Olá, meu amado, minha amada, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o evangelista Felisberto Chilulo e todos os dias você vai receber uma mensagem, ou todas as semanas você vai receber uma mensagem nova neste canal. Este canal que surgiu com o propósito de trazer uma palavra abençoada para a tua vida, com ensinamentos da palavra de Deus. E hoje, na abertura desse canal, nós vamos começar a entender e a estudar um tema muito importante, que é uma série, na verdade, uma série de ensinamento que vamos ter durante essa semana. Serão 4 dias de ensinamento. A primeira série desse canal de ensinamento vai ser Entendendo o Pecado. E hoje, especificamente, nós vamos falar do tema os teus pecados foram perdoados. Mas antes de você entrar em debate, nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu vou mostrar aqui os textos passo a passo para que você compreenda da parte de Deus como é que os teus pecados, se você é filho de Deus, os teus pecados foram perdoados. E esse canal surge exatamente com esse propósito, foi algo que Deus colocou no meu coração para começar a ministrar estes ensinamentos, porque quando eu estive na faculdade, a partir de 2015 a 2020, quando eu entrei, o meu principal objetivo era ler a Bíblia durante 5 anos. E enquanto eu li a Bíblia, no primeiro ano, em 2015, consegui ler a Bíblia toda, e no segundo ano, em 2016, queria ler a Bíblia também, e comecei, na verdade, só que depois o Espírito Santo foi falar no meu coração para que eu não lesse mais a Bíblia. E eu duvidava dessa voz que falava comigo, isso não pode ser Deus, não pode ser Deus, não pode me proibir de ler a Bíblia. Mas durante um tempo eu resisti à voz, fui lendo a Bíblia, continuei lendo a Bíblia. Mas houve um momento em que eu viajava, preguei a mensagem no autocarro ou no ônibus, conforme falam os brasileiros, no autocarro, eu preguei a palavra e dali, depois de eu me sentar, o Espírito Santo disse que você não deve mais ler a Bíblia, porque chegou o momento de eu te ensinar. Eu quero que você estude a palavra. Então, desde 2015 até agora, 2016 até agora, tem sido essa minha vida, estudando a palavra, entendendo a palavra e pregando a palavra, trazendo o ensinamento da palavra de Deus, entendendo quem somos nós em Cristo Jesus. Então, vai ser também o que vai acontecer nesse canal, porque é a vontade de Deus. Deus levantou-me para exatamente abrir esse canal, para poder transmitir os ensinamentos que Ele tem me dado, que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, para poder compartilhar com os irmãos. Então, sem mais delongas, vamos orar. Antes de eu ler a palavra, vamos orar e daí vamos começar com a mensagem. Essa foi uma longa introdução deste primeiro vídeo do nosso canal. Que Deus te abençoe, se acomode, ouve a palavra, pega a tua Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Oremos. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, o Senhor que faz todas as coisas. Obrigado, Senhor, por começar esse projeto na minha vida, na vida da minha família. Obrigado, Senhor, porque não é algo que é meu, é algo que é do reino de Deus, exatamente para a edificação, Senhor, das vidas a quem o Senhor quer que sejam edificadas. Obrigado, Senhor, por me usar como instrumento para o Senhor abençoar outras vidas. Obrigado, Senhor, por me levantar para trazer essa mensagem, para abrir esse canal com o objetivo de ensinar a tua igreja, de ensinar os teus filhos quem somos nós, qual é realmente o significado de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque a tua palavra diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, Senhor, venha nos ensinar a tua mensagem no dia de hoje, começando essa nova série, essa primeira série, que é Entendendo o Pecado. E vamos partir para outras séries, com outros temas. Fale em nosso coração, no nome santo de Jesus, ó Pai amado. Essa é a nossa oração. Amém. 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 Obrigado. Vamos começar exatamente abrindo as nossas Bíblias no livro de João, do apóstolo João, capítulo 1, versículo 29. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, perdoe-me pelo barulho que vocês vão ouvir de carros, de motos. É que a minha casa fica de frente à estrada e ainda não tenho uma lapela para que o som tenha uma melhor qualidade, mas vamos ter brevemente em nome de Jesus. Mas fique atento na graça do Senhor para você ouvir a palavra de Deus.
Diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Glória a Deus. Esse livro de João foi escrito exatamente pelo apóstolo João. E exatamente nesse capítulo, no primeiro capítulo, onde João Batista dá o seu testemunho, Jesus é batizado. Esse livro de João conta uma narrativa de Jesus, faz parte dos livros sinóticos, né, dos evangelhos sinóticos, que conta a história de Jesus de uma forma um pouco mais diferente dos outros 3 evangelhos, porque aqui João traz a vida de Jesus um pouco mais ligada nos ensinamentos de Jesus. É mais ensinamentos profundos, parábolas, aquilo que coisas que outros apóstolos não registraram, aqui nós podemos encontrar nesse Evangelho de João. Mas especificamente nesse capítulo 1, no versículo 29, essa é a declaração de João Batista. João Batista vê Jesus no dia seguinte. Qual dia seguinte? No dia seguinte, após o seu batismo, Jesus passava e João Batista aponta para Jesus e grita, declara: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau, que incrível! Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós conseguimos entender, primeira coisa, a missão e o propósito de Jesus. Qual é a missão e o propósito de Jesus? Jesus veio exatamente com a missão e com o objetivo de tirar o pecado do mundo. Nós sabemos que por causa do pecado de Adão e Eva, a humanidade foi condenada. Esse não era o plano de Deus, não era o propósito de Deus, que o homem vivesse no pecado, vivesse num mundo destruído, num mundo cheio de imundícias, num mundo cheio de destruição, conforme nós vemos, a morte, guerras. Esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que o homem tivesse uma vida plena, uma vida de paz, uma vida saudável. Era esse, e uma vida eterna acima de tudo. Era esse o plano de Deus. Porém, o homem desfez-se do plano ao obedecer, ao ouvir a voz do inimigo ao invés da voz de Deus. E desde então o homem é considerado pecador. O homem pecou desde o momento em que desobedeceu a Deus. Então Deus, desejando manter essa comunhão, porque Deus criou o homem, Deus nos criou com o objetivo de vivermos com Ele. Deus nos criou com o propósito de não sermos apenas uma mera criatura, mas para fazermos parte da sua família. Nós fomos criados para fazermos parte da família de Deus. Só que o pecado nos afasta, nos destitui da presença de Deus, nos coloca longe da sua presença. E ao estarmos longe da presença de Deus, é impossível que aquilo que Deus colocou em nós como identidade se manifesta. Tanto é que em Gênesis 6 Deus fala que o meu espírito já não vai ficar mais no homem, porque o homem agora é uma criatura má. Então Deus remove o seu espírito na vida do homem e o homem começou a vaguear exatamente como uma criatura morta-viva. Estávamos vivos na carne, mas mortos no espírito. Então Deus envia o seu Filho Jesus exatamente com essa missão. Jesus veio exatamente com essa missão, para remover o pecado das nossas vidas. É o que está escrito aqui nesse texto. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente aquela doença, aquilo que nos colocou distante de Deus, a barreira que foi estabelecida desde o momento em que o homem pecou, que se chama pecado, essa barreira que nos separou da presença do nosso Deus, lembrando que nós homens não conseguimos viver sem Deus. O homem não pode e não consegue viver sem Deus. É exatamente como uma árvore cortada de um ramo. Essa árvore vai secar. Por mais que no dia em que nós cortamos ainda esteja fresca, mas isso é uma questão de tempo. Esse ramo vai secar. Assim é o homem cortado da presença de Deus não tem vida, porque a nossa vida vem de Deus. A nossa vida não só vem de Deus, mas nós temos que ser nutridos pela vida de Deus. E nós só podemos ser nutridos se nós voltamos a ser enxertados, a sermos recolocados nessa árvore
que é Deus. Então, o homem foi cortado por causa do pecado. O pecado nos afastou da presença de Deus. E esse texto, e há um texto maravilhoso em Salmos, 107, versículo 20, que a Bíblia fala que Deus enviou a sua palavra, e a sua palavra nos sarou e nos livrou da nossa destruição. Estou a personificar. Mas o texto está a dizer assim: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Então, desde o princípio, lá já no Antigo Testamento, a solução da humanidade já estava na palavra de Deus. Já estava na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus precisava ser manifestada de uma forma diferente. Não em forma de lei, mas de uma forma diferente. E a forma genial, diferente que Deus decidiu manifestar a sua palavra é personificá-la. E nós vemos isso em João 14, quando a palavra fala que e a palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo é Jesus. Jesus veio exatamente com essa missão que nós lemos aqui em João 1,29, que é tirar o pecado do mundo. E a palavra mundo aqui, quando nós vamos em dicionários, vamos buscar o significado da palavra mundo, a palavra mundo significa humanidade. De uma forma um pouco mais singular, significa homem. O homem é a criatura principal. Não vamos dizer principal, mas sim é principal. É que Deus deu o domínio ao homem. Deus deu o governo ao homem. Por isso é que quando o homem pecou, não é só o mundo que ficou em pecado. Não é só o mundo que ficou desequilibrado. O universo todo ficou desequilibrado. O universo todo se tornou contaminado por causa do pecado do homem. Então, o homem é a criatura principal que Deus colocou exatamente para governar sobre todas as coisas. E o homem pecou. O homem se afastou da presença de Deus. Então, Deus envia Jesus exatamente como sua palavra personificada, que é Deus encarnado. É Deus encarnado porque Deus é a palavra e essa palavra se transformou em carne, que é Jesus, que é a palavra visível, que é Deus visível. Nós podemos tocar o Deus invisível, se tornou visível por meio de Jesus. Então, é isso que o texto está a nos dizer aqui nesse livro de João 1,29. Na verdade, nesse livro de João, isso é no livro de João, capítulo 1. Ali no versículo 1 a 14, a palavra fala sobre isso. E aqui nesse texto, confirma-se exatamente a missão de Jesus, que é de tirar o pecado da humanidade, que é exatamente com o objetivo de remover o pecado da humanidade. Aleluia. A pergunta que nós precisamos fazer agora é, então, como é que Jesus fez isso? Como é que Jesus iria realmente remover o pecado da humanidade? O que Jesus veio fazer é cumprir aquilo que a palavra do Senhor já falara sobre ele através dos profetas. E uma das coisas principais que Deus falou por meio dos profetas é sobre uma nova aliança que ele faria com o seu povo. E por meio dessa aliança é onde isso tudo se cumpriria. Nós vamos ver o primeiro profeta que Deus levanta para falar de uma nova aliança de uma forma um pouco mais explícita, que é o profeta Jeremias. Em Jeremias, capítulo 31, Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao versículo 34, diz assim a palavra do Senhor: Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Versículo 34 diz: E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor. Por quê? Aqui está a justificativa. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais
me lembrarei dos seus pecados. Uau, como assim? Nunca mais o Senhor se lembrará dos nossos pecados? Como isso é possível? Porque Deus está a dizer que Ele faria um novo pacto com o povo de Israel, com a casa de Israel, e neste novo pacto, não seria um pacto como fez com da lei, com Moisés, não. Está a dizer que esse novo pacto já não vai ser mais da lei. Já não vai ser um pacto da lei. Porque o povo de Israel invalidou este pacto. Mas ele disse que o concerto que farei com a casa de Israel, depois daquele, porém, ele está a dizer que esse no novo concerto, já não mandarei a casa de Israel fazer alguma coisa. Eu mesmo, Deus, porei a minha lei no seu coração. E a escreverei, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E ele está a dizer que eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele está a dizer, e não ensinará mais alguém, alguém ao seu próximo, nem alguém dizendo, vou repetir, e não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Assim diz o Senhor. E como é que isso vai ser feito? Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Uau, aleluia! Deus está a dizer que eu vou perdoar a maldade do meu povo e eu nunca mais vou me lembrar dos seus pecados. E talvez você vai dizer, não, mas Deus não se esquece dos nossos pecados. Não, Ele é soberano. Se Ele tem poder para criar todas as coisas e fazer todas as coisas, Ele também pode decidir esquecer os teus pecados. Ele tem esse poder de se fazer esquecer, porque ele tem todo o poder. Nós precisamos entender nessa perspectiva. E não só isso, por meio também, Deus repete essa mesma profecia por meio do profeta Ezequiel. Por meio do profeta Ezequiel, nós vemos Deus repetindo esta profecia. No livro de Ezequiel 36, versículo 26 a 29, diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na casa que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Então, em resumo, essas duas profecias, o que querem dizer? Deus está a dizer que, olha, eu vou fazer um novo concerto com a casa de Israel, vou fazer um novo concerto convosco, e nesse novo concerto, a demanda não será do homem, mas será minha. Eu vou colocar a minha lei no seu interior, vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne, que é capaz de obedecer a minha palavra, que é capaz de andar na minha palavra, nos meus estatutos. Porque a lei, ela é pura, ela é santa, mas por causa do pecado do homem, é impossível que o homem cumpra a lei. Porque o homem é falho, o homem é caído. Não tem como o homem conseguir obedecer a lei. Porque a lei é pura, é santa e é boa. Só que Deus está a dizer, como não vai ser mais uma demanda do homem, eu mesmo vou colocar no interior do homem a minha lei, a minha palavra, de modo que o homem consiga viver. Mas só que Jesus veio exatamente para cumprir esta nova aliança. E o que aconteceu? Aquilo que está no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seu, para o seu povo, e os seus não receberam. Olha o que a palavra diz. O seu povo não recebeu Jesus. E até agora os judeus não creem que Jesus é o Messias. Veio para o que era seu e o povo não recebeu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas esse é o propósito de Deus. Deus endureceu o coração do povo israelita exatamente para que se abrisse uma brecha para a igreja, para a humanidade, para que a humanidade conhecesse Deus. Porque todos nós fomos criados por Ele. Então a humanidade estava desviada. Deus levanta Israel para ser uma nação modelo, de modo que todas as nações olhassem para Israel e conhecessem o Deus desconhecido, o Deus que fez todas as coisas. Então,
como Israel negou essa nova aliança, esse novo pacto, a humanidade recebeu. Todo aquele que recebeu Jesus recebe essa nova aliança, esse novo pacto, que já não é baseado na lei, mas é baseado na sua graça, na qual o homem não fez nada, Deus fez tudo por meio de Cristo Jesus em relação à purificação dos nossos pecados. Aleluia! Aleluia! Então aqui, como é que Jesus tirou o pecado? Qual seria o plano estratégico de Deus de modo que o pecado da humanidade fosse removida? Como é que Jesus, nós lemos em João 29, que o propósito de Jesus é de tirar o pecado da humanidade. Como é que ele fez isso? Qual seria o plano estratégico de Deus para que isso se implementasse? Por meio de uma nova aliança, por meio de um novo pacto. Aleluia! Amém! E em que consiste este novo pacto? Em que consiste esse novo pacto? Para nós fundamentamos e pressionamos, imprimimos, colocamos mais fundamento naquilo que nós estamos a falar. Vamos ver em Colossenses, porque nós precisamos entender em que consiste essa nova aliança. Em que consiste? Nós já lemos. Talvez você ficou distraído, mas vou te lembrar mais uma vez. Não vamos lembrar mais por meio do livro de Jeremias. Vamos ver agora por meio do livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 12 a 14, para nós entendermos em que consiste essa nova aliança. Porque nós estamos na nova aliança. Se você tem Jesus, você está na nova aliança. Aleluia. E em que consiste essa nova aliança? Se eu estou na nova aliança, o que significa isso? O que consiste isso? Vamos ver em Colossenses, capítulo 1, versículo 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das trevas, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Aqui no versículo 14 revela tudo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia! Uau! Então, aqui o apóstolo Paulo está a dar graças a Deus que nos fez idôneos, capazes. Uau, aleluia! Ele nos fez capazes de participar da herança dos santos. Nós fomos feitos capazes, fomos feitos idôneos, qualificados para participar da herança dos santos na luz. Então você já foi qualificado para ser herdeiro de Deus. Aleluia! Aleluia! E como é que ele fez isso? Nos tirou, e apóstolo Paulo, e nos tirou da potestade das trevas. Nós fomos removidos da potestade das trevas e fomos transportados no reino de Deus. Aqui está a dizer, fomos transportados no reino do Filho do seu amor. E nesse reino, o que é que nós temos? Ele diz no versículo 14, em quem temos, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. Ok? O que significa a redenção do seu sangue? O apóstolo Paulo explica isso nesse texto. Porque ele diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue? Oh, como assim? Redenção pelo seu sangue. E aqui a língua portuguesa é clara. O apóstolo Paulo usa aqui a função metalinguística, que é exatamente para esclarecer uma frase ou uma palavra que seja um pouco difícil para algumas pessoas entenderem. Ele usa aqui o termo a saber, ok? A saber aqui vem para justificar, vem para explicar o que ele disse anteriormente, exatamente nesse versículo. O que ele está a explicar? A redenção pelo seu sangue. O que significa a redenção pelo seu sangue? Ele aqui explica a remissão dos pecados. Uau! A remissão dos pecados. Ele está a dizer, em quem temos a redenção, o resgate. Redenção e resgate pelo seu sangue. O que isso significa? A remissão dos pecados. É remissão. Remissão é remover, retirar o pecado. Deus removeu o pecado em nós
por meio do sangue de Jesus. Esse novo pacto foi estabelecido através da morte. Porque os pactos são estabelecidos com derramamento de sangue. Então era necessário que Jesus derramasse o seu sangue para que por intermédio do seu sangue houvesse remissão dos pecados. É isso que aconteceu. Então, se você tem Jesus, você está em Cristo, os teus pecados foram removidos. Aleluia! Foram que? Removidos. Eu quero que você entenda isso, receba isso. É pela fé, é pela graça. Talvez você vá olhar em ti, mas eu ainda pequei hoje. Como é que os meus pecados foram removidos se eu ainda peco? Aí é que está o ponto. Nós vamos estudar isso. Durante essas 4 aulas você vai sair daqui totalmente entendido. Essa é a primeira introdução. Nós vamos explicar tudo isso. Vamos ter esclarecimento nas próximas aulas. Mas eu quero que você receba isso pela fé, entendendo a palavra, de que pelo fato de você estar em Cristo, os teus pecados foram removidos. Aqui não está a falar de maus hábitos, está a falar da natureza do pecado. A natureza do pecado. A natureza do pecado foi removida. O desejo do pecado, o desejo que nos faz pecar. Você peca, e quando você peca, você se arrepende, eu não podia ter feito isso, meu Deus, perdoa-me. Por que você sente esse nojo, esse remorso? Exatamente porque você está a demonstrar que já não fazes parte da natureza do pecado. A tua natureza é divina que odeia o pecado. Então agora há um processo de santificação em que você vai conhecendo a palavra de Deus e à medida que tu vais conhecendo a palavra, você vai viver uma vida cada vez mais distante do pecado até o ponto de que você vai entender que o pecado já não tem relevância na tua vida. Não estou a dizer que não vais mais pecar. Vamos estudar tudo isso nessas 4 lições. Amém? Amém? Mas receba isso. Receba essa introdução em nome de Jesus. Receba isso. É o que ele está a dizer. É o que o texto está a dizer. Que os nossos pecados foram removidos por meio do sangue de Jesus. Vamos reforçar mais um pouco. Exatamente no livro de Colossenses, no capítulo 2. Para nós entendermos agora. Se os meus pecados foram removidos e eu entro na presença de Deus quando peco, me sinto ainda acusado pelo mal que eu fiz. Como isso vai sair da nossa mente? Olha o que Colossenses fala no versículo 2, no capítulo 2, versículo 3 em diante. Ele está a dizer: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele em Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. Aleluia! Aqui o apóstolo Paulo foi mais profundo. Ele está a dizer: e quando vós estavas morto, quando nós estávamos mortos no pecado, lá no pecado, e na incircuncisão da nossa carne, não está a falar de uma circuncisão, vamos assim dizer, uma incircuncisão, ele está a falar em circuncisão da carne, mas para nós é uma incircuncisão espiritual. Quando estavas na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou. Quando eras incircunciso, quando éramos pecadores, quando éramos incircuncisos, quando éramos pecadores, é o que ele está a dizer. Nos vivificou exatamente lá. Nos vivificou exatamente lá, juntamente com Cristo. Por isso é que quando Cristo morreu, a humanidade morreu com ele. Ao ressuscitar, a humanidade ressurgiu com Cristo. E o pecado e a graça é liberada para todos. Mas é somente para quem aceitar. Mas está disponível para todos. Ele está a dizer, e nos vivificou juntamente com ele. Perdoando-nos. Aí que é incrível. Eu amo o apóstolo Paulo. Como é que ele explica? Ele explica de uma forma clara. Ele usa exatamente aqui, de novo, a função metalinguística para esclarecer aquilo que parece ser complicado. Ele disse que nos vivificou na incircuncisão da vossa carne juntamente com ele. Como é que ele fez isso? Como é que Deus fez isso? Perdoando todas as nossas ofensas. Todos os nossos pecados. E ele não só perdoou, versículo 15, versículo 14, não só perdoou, olha o que o versículo 14 diz:
havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, aleluia, a qual de alguma maneira nos era contrária, nos acusava ainda, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, aleluia. Olha o que Deus fez. Deus tirou toda a cédula, todo o registro, não é? Que era contra nós, aquilo que era contra nós em relação à sua lei, aleluia. Ele tirou no meio de nós, e cravou na cruz de Cristo. Está consumado, está pago, está feito, está totalmente pago e justificado o teu pecado e removido por meio do sangue de Jesus. Então receba isso, meu amado, aleluia, aleluia. E não só fez isso Jesus, meu amado, ele no versículo 15 diz: e desposando os principados de potestade, os expôs publicamente e deles triunfou de si mesmo. O que ele está a dizer? Que Jesus Cristo triunfou sobre o diabo. Jesus envergonhou o inferno, envergonhou o diabo. Então você não precisa ter vergonha de entrar na presença de Deus, porque o diabo vai te acusar. Você pecou, você é falho, você não merece estar na presença de Deus. Você precisa dizer: o meu pecado foi removido, o meu pecado foi perdoado. Não é pelas minhas ações, é pela graça de Jesus, Entra com ousadia na presença de Deus, se desfaça dessa mente velha e receba o renovo em Cristo Jesus. É o que a palavra do Senhor está a dizer. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Então você precisa entender uma coisa, que a barreira que nos separava de Deus foi removida. Que barreira é essa? Aquela lamentação de Deus. A lamentação de Deus, não por meio do profeta Jeremias, mas por meio do profeta Isaías. Deus lamentou por meio do profeta Isaías. Em Isaías 59 nós vemos isso. Em Isaías 59 nós vemos uma lamentação de Deus. Porque Deus de alguma forma era impedido de nos abençoar. Deus era impedido de nos abençoar. E ele diz isso aqui. Ele lamenta aqui, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa vos salvar, nem o seu ouvido agravado para vos não poder ouvir. Mas ele disse: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vos não ouça. É Deus lamentando, está a dizer que aqui o profeta Isaías está a dizer, Deus usa o profeta Isaías exatamente para tirar esse lamento, que há uma barreira entre o homem e Deus. Essa barreira se chama o pecado. Eu vou dizer agora: havia uma barreira entre nós e nosso Deus, e essa barreira se chamava o pecado. E Jesus removeu esse pecado. Essa barreira ele removeu. E ele abriu um novo e vivo caminho para nós entrarmos na presença de Deus sem medo. Agora já não há mais nada que encobre o teu rosto. Não, já não há mais nada. O teu rosto diante de Deus está limpo, claro. Ele já consegue te ouvir. Agora você vai falar com Deus. Ele já consegue te ouvir. A sua mão já está encolhida, não está encolhida, a sua mão está estendida para te abençoar. Já não há mais nada que impede. O ouvido do Senhor já não está tapado, nunca esteve. Só que o pecado impedia que Ele nos ouvia, mas agora Jesus removeu a barreira, removeu o véu que nos separava da presença dEle, removeu. E temos livre acesso, Ele agora nos ouve. E a sua mão está estendida sobre a nossa vida para nos abençoar sem nenhum impedimento. Aleluia! Você é abençoado. Deus te abençoou. E Ele continua a te abençoar porque a sua mão está estendida. Já não há mais nada que te separa da presença de Deus. Deus te abençoa. Deus te enche da sua graça porque o pecado foi removido.
O teu pecado foi removido. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, talvez você possa se perguntar, então, vamos lá refletir. Então, se Jesus, aqui o texto diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele veio exatamente para remover o pecado da minha vida. E o plano estratégico de Deus era estabelecer uma nova aliança para que esse plano se cumprisse. E por meio do sangue de Jesus, a aliança foi estabelecida. E essa nova aliança consiste na remissão dos nossos pecados. Então, quem está em Cristo está numa nova aliança, significa que na nova aliança o teu pecado foi perdoado. Deus disse que eu já não vou mais me lembrar dos teus pecados. E para ele se certificar, pegou todo o registro que era contrário sobre a nossa vida, ele rasgou e cravou na cruz. Está consumado, está pago. Agora já não há mais nenhuma barreira. Porque se era o pecado que me separava de Deus, já não existe. A barreira foi removida por meio de Cristo Jesus. O inimigo já não pode te acusar, porque tudo que te acusava, Deus mesmo tirou. Nós vimos isso em Colossenses. Agora a pergunta que pode se levantar é: então, se Deus removeu o pecado da minha vida, será que eu ainda sou um pecador? É uma pergunta que vai ser totalmente esclarecida na próxima aula. Essa é a parte 1. Nós vamos ter mais 3 partes sobre essa série, Entendendo o Pecado. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. E não se esqueça, se essa mensagem foi edificante para ti, se inscreva no canal. Deixa o like, apenas para que o vídeo seja recomendado para mais pessoas. Porque mais cristãos precisam ouvir essa mensagem. Nós temos sido destruídos por falta de conhecimento. Não permita que isso aconteça com a tua vida ou com a vida do teu irmão. Transmita essa palavra. Compartilhe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar para encerrarmos o nosso ensino. Meu amado Pai, muito obrigado por essa mensagem. Agradeço, Senhor, pelo meu irmão, minha irmã que a ouviu. Pai, eu declaro que o inimigo não vai roubar essa semente. Ela vai trazer frutos, vai frutificar, vai abençoar e vai libertar qualquer amarra que o inimigo tenha colocado na vida do meu irmão ou da minha irmã que está a ouvir essa mensagem. Então, meu amado irmão, recebe essa palavra. Meu Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor falou neste dia, em nome de Jesus. Amém. E se você está a ouvir essa mensagem e você ainda não tem Jesus, você ainda não recebeu Jesus na tua vida e você quer que o teu pecado seja perdoado, meu irmão, receba Jesus enquanto ainda pode. Faça comigo essa oração bem simples. Diga: meu Pai, me perdoa pelos meus pecados. Eu falhei diante de ti, falhei diante da tua presença. Eu recebo essa palavra que em Cristo, afinal, todos os meus pecados foram perdoados. Eu recebo Jesus Cristo na minha vida. Eu entro na nova aliança. Eu declaro que eu fui transportado do reino das trevas para o reino do Filho, para o reino do Filho do seu amor. Eu sou do reino de Deus. Deus é meu Pai agora. Eu sou uma nova criatura. Eu sou filha de Deus. Pai, escreva o meu nome no livro da vida e me guarde até o dia em que Jesus Cristo voltar. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Deus te abençoe.